Olá, boa noite. Prefeitura interdita mais um desmanche em Campo Limpo Paulista. Desta vez foi na zona rural da cidade, na estrada da Bragantina. Carros desmontados ocupam a estrada de acesso para a chácara onde fica o ferro velho. Os veículos, na maioria com mais de 30 anos de fabricação, também estão espalhados pelo terreno. Alguns foram tomados pela vegetação, sinal de que estão aqui há muito tempo. São peças enferrujadas, a maioria teve a numeração raspada de acordo com a prefeitura. No chão, tem vidro moído. O Poder Municipal havia recebido uma denúncia sobre as condições do local. A interdição foi acompanhada pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. O proprietário deve ser multado pela Polícia Ambiental e pelo Executivo. De acordo com a Prefeitura, esse terreno não pertence ao dono do desmanche. O local foi invadido. Além disso, é uma área de preservação ambiental. Esse espaço aqui não poderia ser utilizado para nenhuma atividade comercial. A partir desta quarta-feira, todo o material será retirado. Provavelmente vai mais uma semana de guincho, de tratores. Semana passada a gente trabalhou em cerca de 50 pessoas. Então eu estipulo aqui mais umas 50 pessoas para trabalhar também. Este mês, também em Campo Limpo, autoridades fecharam 6 desmanches de um outro homem, conhecido como Rei das Peças. Ele teria invadido os terrenos que ocupava para armazenar os produtos. O valor de todo o material é estimado em R$2 milhões. Ele foi autuado por crime ambiental. Uma lei municipal proíbe o funcionamento de desmanches em Campo Limpo. O cerco a esse tipo de estabelecimento vem aumentando em todo o estado. No início do ano, o governador Geraldo Alckmin sancionou uma lei que exige que os desmanches devem atualizar anualmente um cadastro no Detran e que devem ter o registro das peças e dos veículos desmontados. A lei também exige condições ambientais adequadas para o funcionamento da empresa. Quem não cumprir deverá pagar multa entre R$10 e R$30 mil. Segundo este delegado, é uma medida importante porque essa atividade pode envolver outros crimes. Esse tipo de mercado, quando ele é clandestino, ele é alimentado pela criminalidade. De onde vêm as peças e os veículos que são lá desmanchados? Vem da criminalidade, de roubos, furtos e latrocínios. Se entregou à polícia o homem suspeito de ter matado o cinegrafista do Exército em Itupeva depois de uma briga de trânsito. A vítima, de 42 anos, estava de moto e teria sido fechada várias vezes por um carro. De acordo com a mulher que estava na garupa da moto, a discussão começou em um semáforo. E hoje, na Avenida Afonso Vergueiro, em Sorocaba, um acidente deixou 2 pessoas feridas. A pista ficou interditada por aproximadamente 4h30. Segundo testemunhas, este carro preto invadiu a contramão, acertou 2 veículos e depois colidiu contra a moto. O motociclista ficou prensado entre o carro e esta van escolar. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Sorocaba. O motorista do carro sofreu ferimentos leves. 5 homens armados explodiram caixa eletrônico dentro de uma galeria comercial no bairro Campolim, em Sorocaba. Funcionários foram feitos reféns. Veja a reportagem. O caixa localizado no subsolo do estabelecimento ficou completamente destruído. Parte do dinheiro ficou espalhado pelo chão. Com o impacto, o elevador também ficou danificado. A força da explosão foi tão grande que o forro do teto no andar de cima chegou a cair. Na hora do crime, o comércio estava fechado. Para conseguir acessar o caixa eletrônico, a quadrilha rendeu 2 funcionários. Em seguida, a explosão, eles fugiram em direção à rodovia Raposo Tavares, onde abandonaram um veículo. A perícia esteve no local para avaliar os estragos. O dinheiro manchado foi recolhido pela PM. As câmeras de monitoramento do local devem ajudar a polícia a esclarecer o crime. Com a explosão desta terça, já chegam a 5 o número de ataques a caixas eletrônicos só este mês na região. Bastante. O homem que matou o sobrinho no fim de semana em Jundiaí se apresentou à polícia. Segundo o delegado que cuida do caso, ele mostrou onde estava a arma que atirou no sobrinho. O suspeito contou ao delegado que o neto dele queria assistir televisão, mas a vítima negou a baixar o volume do som que estava ouvindo. Houve discussão e, segundo o suspeito, o sobrinho partiu para cima dele com um ferro de passar roupas. O homem atirou no Júlio César. O suspeito fugiu, levando 2 netos, um de 8 e o outro de 10 anos de idade. O delegado informou que as crianças foram deixadas na casa de uma irmã do suspeito. Por ter se apresentado à polícia, o homem vai responder em liberdade.
E um homem de 58 anos foi morto a marretadas no bairro Terras de São João, em Boituva. Segundo o delegado, o jovem de 21 anos teria ido cobrar uma dívida com a vítima. Os dois se desentenderam e o suspeito golpeou o homem na cabeça. Após o crime, o jovem teve a ajuda de outro rapaz para roubar um aparelho de som e a carteira da vítima. Os dois tentaram fugir, mas foram capturados e vão responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Uma criança de 3 anos morreu afogada em Tietê, no bairro Tiro de Guerra. De acordo com a polícia, a mãe trabalhava como caseira e estava no lado de dentro da casa fazendo faxina. Ela se distraiu e a menina caiu na piscina. Quando percebeu o acidente, a mãe chamou o resgate, mas a garota já estava sem vida. Bom, agora a gente fala de um assunto que tem se tornado rotina em Sorocaba, a falta de água em alguns bairros. Moradores do Jardim Botucatu bloquearam os 2 sentidos da Avenida Ipanema. Eles colocaram fogo em pedaços de madeira, móveis e pneus. Alguns motoristas desviaram passando pelo canteiro central, como mostra esse vídeo cedido por um manifestante. O para-brisa de um carro que tentou passar pelo bloqueio foi atingido por uma pedra. A polícia acompanhou o movimento. Segundo os moradores do bairro, há dias a falta de água naquela região. Eles afirmam que um problema no abastecimento é frequente, principalmente na zona norte da cidade. Para falar sobre esse assunto constante, um problema que acarreta prejuízo e revolta em moradores da cidade, eu converso agora com Ademar José Spinelli Júnior, que é diretor operacional de água do SAI. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Qual é a resposta que a prefeitura tem à população? Por que esse problema constante na cidade? Hoje o SAI tem a dificuldade em abastecer as regiões da cidade pela dificuldade em reposição de água nos reservatórios dos bairros. O acúmulo de dias, esse mês nós estamos tendo uma média muito alta de temperatura acima das médias dos anos anteriores e essa média tem acarretado essa dificuldade em repor a quantidade de água nesses reservatórios. Mas a gente sabe, eu só interromper o senhor, a gente sabe que assim, todo começo de ano é verão, é calor, e alguns bairros que a gente sabe, no Éden, Jardim Aço, na Zona Norte, na Avenida Ipanema, condomínio Altos do Ipanema, que agora tem sofrido com isso, já há um tempo. Será que não há falta de planejamento? Existe esse planejamento ou há falta de recursos? Existe planejamento, o SAI tem um plano diretor onde define todas as metas e as redes a serem executadas. Por exemplo, nós vamos substituir até março as bombas que aduzem águas da ETA do Cerrado para os reservatórios dos bairros. Essa adução está prevista até o final de março e deve resolver significativamente esse problema. O SAI sempre justifica essa troca ou ajuste de alguns equipamentos. Tem um projeto definido até quando que as pessoas vão sentir por isso? Porque ficar um dia sem água para algum ajuste ainda é tolerante, 2, 3, mas a gente viu a manifestação 7 dias sem água, é muita coisa. Há um ressarcimento com o morador, porque a conta de água vem normal. A questão da manifestação é um caso atípico de problema de infraestrutura do condomínio Altos de Ipanema. O SAI tem abastecido o reservatório do térreo dele e a dificuldade é de recalcar a água do reservatório térreo para o reservatório elevado. O SAI hoje, a pedido da Caixa Econômica, interviu tentando ajudar com caminhões-pipas e ajustando o sistema de bombeamento interno como medida de paliativa, mas foi a título de colaboração com a Caixa Econômica. Então não era responsabilidade do SAI? Não, o reservatório térreo deles, que é abastecido pelo SAI, estava completo. E isso vai ser resolvido? Isso foi verificado, isso está sendo resolvido com a Caixa Econômica e a construtora. O SAI teve intervindo no local como colaboração com a Caixa Econômica e com a tentativa de minimizar o problema aos moradores. Então é até bom que as pessoas saibam, né? Porque às vezes vão criticar a situação, mas depois vocês estão ajudando. Agora, e os outros locais da Sorocaba que, por exemplo, acaba a energia, onde eu moro mesmo, acaba a energia e depois de um tempo fica sem água. Sim, por quê? Que são as bombas que aduzem para o sistema de distribuição. Essas bombas, elas trabalham pressurizando o sistema, quando ocorre a interrupção, acaba acontecendo também a falta d'água nessas regiões. O recurso que a cidade hoje recebe, em especial para o fornecimento de água para a cidade, é suficiente? Sim, esse recurso é obtido mediante a tarifa e os recursos que vêm do governo federal mediante financiamento
ou recurso a fundo perdido. Esses investimentos, nós temos fechado 2 contratos com o Ministério das Cidades, que é a construção de uma estação de tratamento na Zona Norte, para atender essas demandas significativas da Zona Norte, e para ampliação da ETA do Éden. Esses 2 recursos foram obtidos mediante o governo federal para que a gente consiga atender essas demandas e ampliar o nosso sistema. Se a gente falar numa data para que a população se sinta um pouco mais aliviada em relação aos problemas da falta d'água, o senhor teria um mês, um período para que as pessoas ou colaborem economizando, já vão se prevenindo com essa falta de água? Existe um período, uma data? Nós temos essa obra de substituição das bombas que vai ser concluída até março. Isso resolve significativamente boa parte dos problemas de falta d'água na cidade. Tem outras medidas isoladas que também, onde nós temos investimentos previstos. Evidente que a economia da água é sempre bem-vinda, eu acho que até por uma questão ambiental, não só por conta de quanto mais desperdício, mais o investimento que o município tem que destinar à área de saneamento para o atendimento. Isso é sempre importante, a economia da água para a preservação do meio ambiente. É sempre todos os problemas, sempre bem-vinda, da comunidade. Né? Um pode colaborar com o outro. E aos investimentos do município para o sistema. Tá certo. Desculpa, eu queria agradecer a participação do senhor. A gente deixa a dica, então, para a população que economiza em água. E o SAI até março a gente vai acompanhar para ver se resolve boa parte do trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. E a seguir a gente discute ao vivo a nova lei sobre testes em animais. É um instante só. Após a aprovação de lei que proíbe o uso de animais em testes de produtos cosméticos, ativistas de Sorocaba se sentem vitoriosos. A discussão agora é sobre o uso dos bichinhos em testes de medicamentos. João comemora. Ele é presidente de uma ONG que cuida dos direitos dos animais e está otimista com a possibilidade do fim da exploração animal em todo o país. Eu creio que é uma tendência natural a partir de agora, né? E inclusive o objetivo dos ativistas é que consigamos uma lei federal. Pelo menos no estado de São Paulo, isso já é uma realidade. A notícia foi divulgada pelo governador Geraldo Alckmin. Entendemos que se deve ainda trabalhar por uma lei nacional, mas o fizemos porque há métodos alternativos à utilização de animais, como testes in vitro e metodologias utilizando até computadores. A Lei 777, válida em todo o estado, proíbe o uso de animais para testar, desenvolver ou experimentar produtos de limpeza, de higiene pessoal e também perfumes. A instituição que insistir poderá pagar R$1 milhão por animal e ainda ter o valor dobrado em caso de reincidência. Agora a torcida é para que todo produto tenha indicação na embalagem do uso ou não de animais. Na verdade, isso é um direito do consumidor, saber para ele poder optar se ele quer comprar aquele produto ou não. A presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB afirma que a população foi fundamental para a sanção da nova lei. Participaram vários estudiosos, vários ativistas, fizeram a muitas mãos e a população participou, ela está consciente hoje. As pesquisas para desenvolvimento de medicamentos ainda são válidas. A professora Marli é contra o uso de animais para fins cosméticos. Ela é coordenadora do Laboratório de Toxicologia de uma universidade em Sorocaba, financiado pelo governo federal. Uma estrutura completa foi montada para trabalhar com ratos e exclusivamente para a cura de doenças. Trabalhamos com as gestantes, então fica muito difícil você reproduzir isto em cultura de células. É claro que nós fazemos uma cultura de células prévia, testes toxicológicos in vitro, antes de vir para o teste de animal, para reduzir ao máximo o número de utilização desses animais. Os animais não são criados no local. Quando há necessidade, a compra é feita de fornecedores certificados. Só assim os testes são realizados. Quando ele vem para cá, então ele passa por um processo de adaptação e nós temos todos os cuidados de higienização com esse animal. A polêmica amplamente divulgada começou após a invasão do Instituto Royal em outubro do ano passado em São Roque. Depois de acampar em frente ao laboratório, manifestantes invadiram a empresa e levaram 178 cães da raça Beagle, que eram usados como cobaias.
Bom, e sobre esse assunto eu converso agora com o advogado José Teodoro Mendes. Boa noite, obrigada pela participação. É uma polêmica essa questão. O senhor levantou uma polêmica comigo. Protetor solar é medicamento ou é um produto de cosméticos, né? Pois é. Eles falam em cremes, etc., né? Não chegou a falar especificamente disso. Mas é uma discussão. É questão a outra dos beagles e ratos, porque os ratos podem e os beagles não. Bom, aí é que está o negócio, ninguém cria com facilidade e põe no carro e põe coleirinha no rato, mas põe no cachorro. A aproximação do ser humano com o cachorro é muito mais íntima, né? Então acho que isso que faz com que as pessoas até esqueçam que graças a muito desse desenvolvimento científico é que nós temos hoje, por exemplo, vários medicamentos como a insulina, que hoje é necessária para grande parte daqueles que têm diabetes. Agora, em relação a um projeto de lei que foi apresentado em Sorocaba e que o prefeito vetou, como é que o senhor vê essa questão de uma lei estadual, lei municipal, essa discussão? Explica para quem está em casa, para a gente poder entender, quando existe esses dois sentidos, quem é soberano? Que lei é soberana? Sempre é estadual? Pois é, não é assim. O pessoal está imaginando que seja como na pirâmide de Kelsen, que significa o seguinte: Constituição lá em cima, lei complementar, lei federal, etc. Não é por aí. Cada órgão de poder, o Estado, o município e a União, eles têm competências diferentes. Em alguns assuntos, a competência é chamada de concorrente. Tanto um pode como o outro pode. Por exemplo, na concessão de transporte coletivo, na área do território, e a Constituição fala exatamente isso, o município pode legislar sobre o interesse local. O que cabe é o interesse. Nesse caso, local, em relação aos testes com animais, que a gente até viu uma universidade que aplica, não há necessidade de um outro projeto? Como é que o senhor entende isso para a cidade? A verdade é a seguinte: o município não pode invadir competência do Estado. E o Estado não pode invadir competência da União. Entretanto, desde que não invada, qualquer um pode fazer uma legislação parecida, mas desde que não invada a competência do outro órgão. Nesse caso que nós vimos na reportagem, como se trata de interesse em testes com animal, que no caso é o rato, para uso de medicamentos, para futuras pesquisas com medicamentos, então continua, não há nenhum problema em relação a isso. Não é assim. O vereador Martinez, muito bem intencionado, apresentou o projeto de lei, ele foi aprovado pela Câmara Municipal. Entretanto, o prefeito, julgando que este assunto era de competência estadual e federal, quer dizer, do Estado e da União, vetou integralmente o projeto Martinez. Isso não significa que em Sorocaba pode tudo, que aqui é território de ninguém. Não é então, assim. Então essa discussão vai se arrastar ainda. Não, a estadual já prevê uma porção de coisas iguais àquelas que o Martinez estava prevendo. Então, a legislação estadual, a legislação federal já prevê, inclusive uma que é de autoria do tempo do Lula, já prevê uma limitação no uso dos animais para as pesquisas e etc. Agora, essa discussão de colocar em rótulo, acho que é bem-vinda, porque daí o consumidor pode optar pela compra ou não do produto. Ah, sim. Aí que está o negócio. Ninguém pode ferir a sua própria consciência em relação àquilo que ele considera errado. Então ninguém pode ser obrigado a trair a sua consciência. Não, eu acho que aquilo foi feito com o cachorro e eu não gosto que faça isso com o cachorro. Ele não compra o produto. Isso é a consciência de cada um. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Noite Cidade. Suas ordens, senhor. Tenha uma excelente noite e até amanhã.